Bom dia para você que está do lado de cá e bom dia para você que está do lado de lá. Então, todos os dias a gente tem uma nova oportunidade de acertar o caminho, de errar também. O problema é o que fazer quando a gente não enxerga o caminho que a gente deve seguir. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Jardim da Alma. Eu sou a Fabiana e hoje eu gostaria de contar uma história para você de um cego chamado Bartimeu. A gente tem algumas lições muito importantes para tirar da história do Bartimeu, tá? É uma história bíblica, tá no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Vai até o versículo 52. A versão que eu vou ler é a da Nova Tradução na linguagem de hoje, tá? Então diz assim no versículo 46. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Certo. Então, tem 7 pontos nessa história que eu acho que elas são muito análogas às situações da nossa vida, né? O ponto número 1 é que a Bíblia diz que Bartimeu estava sentado à beira do caminho por conta da situação dele, né? Afinal de contas, ele era cego e era mendigo. E o que representa isso pra gente, né? Às vezes a gente também desanima, né? Por não enxergar uma saída, solução, uma resposta, né? A gente se sente incapaz de prosseguir, a gente se senta na beira do caminho e fica ali, né? Esperando o que vai acontecer. Ponto número 2, ele ouviu falar de alguém que poderia resolver o problema dele, que no caso era Jesus, e que estava por ali passando, estava próximo, né? E da mesma forma, em toda e qualquer situação, né? Eu sempre digo assim, que a vida não deixa a gente num beco sem saída. Ele vai deixar, sempre a vida vai colocar pelo menos 2 opções para você escolher. E muitas vezes, né, a vida sempre coloca perto de nós pessoas que podem nos ajudar, ainda que a gente não peça ajuda. Ponto número 3. O povo meteu a boca em Bartimeu quando viu ele pedindo ajuda. E isso acontece com a gente também, muitas vezes, né? Algumas pessoas começam a falar mal, começam a meter a boca na gente, né? Quando vê a gente pedindo ajuda, buscando uma ajuda, né? Ponto número 4. Jesus ouviu o pedido de Bartimeu, gente? Ouviu. Mas não foi até ele, não, né? Jesus mandou recado, mandou alguém ir chamar, né?
Da mesma forma, Deus sempre ouve a nossa prece, nosso pedido, né? A nossa oração. Mas quem nunca? Quem nunca reclamou que Deus não responde do jeito que a gente queria, né? Do jeito que a gente gostaria. Às vezes a resposta vem através de uma outra pessoa, vem através de um recado, né? Vem através de um vídeo na internet, através de alguma coisa que você lê, de alguém que fala alguma coisa para você. E às vezes a gente não dá a mínima, porque a gente está esperando Jesus vir até nós, né? O milagre cair do céu. Ponto número 5. Quando Bartimeu recebeu o recado, o que ele fez? Ele tirou a capa e jogou de lado antes de ir até Jesus. Antes de ir ao encontro de Jesus. E para quem não sabe, gente, essa capa que Bartimeu usava, ela não era uma capa qualquer, não. Né? Essa capa era algo de muito valor, muito valioso, muito importante para Bartimeu e para qualquer outro cego que tinha a capa. Porque para poder usar a capa, ele tinha que ter uma autorização do governo romano. Era como se fosse um certificado de cegueira, de pobreza, que autorizava ele ficar sentado ali, né, pedindo esmola. Né? Então era algo assim necessário, que ele considerava necessário para ele, né, naquela situação. E o que essa capa representa pra gente, né? Os nossos pretextos, né? Aquilo que, as desculpas que a gente dá, os pretextos, as justificativas que a gente dá para não tomar as ações necessárias, para estar ali sentado na beira do caminho, né? Para não fazer as mudanças que a gente precisa para mudar a nossa situação. E aí vem uma pergunta, né? O que você precisa deixar de lado, né? Para ir em direção à mudança de realidade que você deseja, tá? Ponto número 6. Quando Jesus perguntou para o Bartimeu o que ele queria, né, qual era o desejo dele, qual era o pedido dele, Bartimeu respondeu assim: mestre, eu quero ver de novo, né? Então, ou seja, Bartimeu não era cego de nascença. Bartimeu, pelo que dá para se entender que ele queria ver de novo, então ele nasceu vendo e por alguma razão, em algum momento da vida dele, ele deixou de ver, ele se tornou cego e aí se tornou pedinte, mendigo, né? E o que acontece? Qual é a analogia pra gente aqui? Qual é o simbolismo, né? Acontece a mesma coisa, que às vezes a gente passa a vida vendo a vida como a gente gostaria que ela fosse, as coisas vão acontecendo do jeito que a gente queria. Então você tá vendo, né? Tá acontecendo, né? Sua carreira, sua família, seus filhos, seu trabalho, suas finanças, sua saúde. Você tá vendo que tá do jeito que você gosta, mas de repente, por alguma situação, em algum momento da vida, você já passa a não ver mais. Já não é do jeito que você gostaria que fosse, do jeito que vinha acontecendo. Né? E aí você fica prostrado, parado na beira do caminho, né? Sem conseguir enxergar a saída, né? E o ponto número 7, né, é que o Bartimeu foi curado porque ele teve fé, né? Ele teve coragem de levantar, tirar a capa, jogar de lado antes de ir. Então ele deixou aquela desculpa, aquela condição. Ele teve tanta fé que ia acontecer, que ele tomou as atitudes necessárias para isso, para o encontro de Jesus, né? E a Bíblia fala que depois que ele foi curado, ele foi seguindo Jesus pelo caminho, né? E eu acredito que na hora que ele voltou a enxergar, a primeira coisa que ele viu foi Jesus que estava na frente dele, não é? E qual é a simbologia aqui, né? Jesus representa a luz, né? Representa a cura, a saída, a solução, a resposta, etc. Né? E a Bíblia diz que Bartimeu foi seguindo Jesus pelo caminho. Ou seja, sabendo que a sua oração está sendo ouvida e que ela vai ser respondida, né? É interessante que você
mais do que qualquer outra coisa, peça para ver. Talvez você não queira ver o que você precisa ver, ou não consegue ver, né? Bartimeu, na condição de mendigo que ele estava, de miséria que ele estava, ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, uma casa, dinheiro, um emprego. Mas de que ia adiantar dinheiro se ele não enxergava? Ia resolver a situação dele? Naquele momento, ele resolveu em parte. Porque se ele não estava enxergando o que ele estava recebendo, ele poderia ser roubado, ele poderia perder, né? E a vida dele não ia mudar, que ele ia continuar cego. Então, o que eu trago, né, de lição para mim, para você? Mais do que qualquer outra coisa, peça com fé. Tome as atitudes necessárias, deixa de lado aquilo que representa a capa para você, que você pode justificar de estar na situação que está, não é? E mais do que tudo, seja qual for a situação, peça para ver. Peça para ver de novo. Porque, de repente, se você não pede para ver, você pede uma outra coisa, você não vai fazer um bom proveito. Por quê? Você pode perder, não saber como guardar, não saber como utilizar por não estar enxergando, né? E para poder funcionar de maneira definitiva, você vai ter que seguir Jesus. E o que representa Jesus? Às vezes, assim, a vida traz a resposta, traz soluções, fala, você precisa fazer isso, 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 isso. Você precisa mudar um hábito, você precisa mudar a sua alimentação para você ser curado, você precisa ir atrás de tal pessoa, falar com tal pessoa, não sei, fazer alguma coisa. Então, além de ver, você tem que seguir, né? Você tem que ir. Eu não estou falando que você tem que seguir uma religião. Você tem que seguir a resposta. Jesus representava a resposta. Jesus representava a cura. Jesus representava a saúde, a solução. Então, quando ele te apresentar a solução, segue. Porque se você está doente, o médico te manda fazer um tratamento, você não faz, vai resolver o quê? Você não está seguindo, né? Se tem alguma situação, alguém te dá um conselho, fala com tal pessoa, faz tal coisa, e você não vai adiantar o quê? A resposta veio, mas você não seguiu, entende? Não vai cair do céu. Jesus não foi até Bartimeu, então não vai cair do céu. É você que tem que ir atrás, porque Deus usa aquilo que a gente faz. Lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, está escrito assim, que fé sem obras é morta. Então você tem que tomar as ações, você tem que tomar as atitudes para que as coisas aconteçam. De repente, até essa mensagem, por mais simples que ela seja, pode ser o início de uma resposta. Né? Então vá falar com as pessoas certas, vá tomar as atitudes certas, siga, né, Jesus. Né? Jesus está em mim, em você, nas pessoas. A resposta. Né? Então é isso, peça para ver e siga essa luz. Tá bom? É a mensagem que eu tenho pra gente essa semana. Ótima semana a todos. Tchau, tchau.